Bem-vindos a mais um episódio do Estação 74, o seu podcast sobre a sétima e quarta arte, cinema e música. Eu sou Bianca Moreno e estou acompanhada da professora Milena Leite. Olá, pessoal. Logo, entendemos que é um setor majoritariamente apagado na história da construção da linguagem cinematográfica, que dificulta a formação de futuros profissionais, sendo importante a construção de espaços onde figuras importantes do setor conseguem transmitir esse apoio e vivência para estudantes e indivíduos aspirantes profissionais. Além disso, pretendemos explorar a história da profissional convidada, como uma forma de estimular os nossos ouvintes a seguir nessa trajetória. Milena, se apresente um pouco para os nossos ouvintes, fale um pouco da sua trajetória, da sua história. Bom, pessoal, eu sou Milena Leite Paiva, né? A minha trajetória, na verdade, ela começa na área de design, que eu me graduei em design, mas desde a graduação eu sempre fui muito apaixonada pela imagem, principalmente pela visualidade das imagens. Então, quando eu falo isso, eu me refiro às cores, formas, à luz. Eu sempre me interessei por esse campo. E, nesse momento, eu me apaixonei pelo cinema, né? Então, o cinema, ele sempre teve um fascínio muito grande para mim. E comecei a estudar, mesmo fazendo design, em paralelo, eu comecei a estudar cinema. E esse estudo me levou para o campo de pesquisa do cinema. E nesse campo eu encontrei a direção de arte como o campo mais propício e o que eu mais me identifiquei, na verdade. Porque a direção de arte, ela é quem cria a estética visual do filme. Era isso que sempre me chamou a atenção. Há uma confusão muito grande entre fotografia, né, direção de fotografia e direção de arte, mas a direção de arte é aquela que vai construir a estética visual fílmica a partir da materialidade da cena. Então, essa questão da materialidade, essa construção visual, essa composição visual, está muito ligada ao design, né? Então, linka muito com essa formação que eu tive na graduação. Então, a partir daí, eu comecei a atuar, né, nessa área, trabalhei alguns curtas, mas eu atuei principalmente na parte acadêmica, né? Eu tenho um processo acadêmico, uma trajetória acadêmica voltada para a direção de arte, né? Eu fiz mestrado em multimeios na Unicamp, onde eu desenvolvi uma pesquisa sobre direção de arte, focada na visualidade da minissérie Subúrbia, não sei se vocês conhecem, uma minissérie que já tem um tempo aí, que foi lançada pela Globo, né? E no doutorado, também na Unicamp, eu segui por esse caminho também da pesquisa sobre direção de arte, mas foquei nas cores, né? Então, nesse momento, eu continuei estudando a visualidade, mas a partir da teoria das cores, e desenvolvi uma metodologia de criação de paleta de cores nesse processo. Então, a direção de arte, ela, para mim, tem essa relação com o fazer mesmo, prático, mas também com o pensar, né? Com o pensar científico. Porque nesse processo eu comecei a desenvolver Nesse processo eu comecei a desenvolver uma carreira acadêmica mesmo, com publicação de artigos, de textos sobre a direção de arte, com análises de filmes a partir da direção de arte, e algo que sempre me interessou e continua interessando. Inclusive, recentemente eu fui para um evento chamado Local, que aconteceu agora em Belo Horizonte, e eu apresentei justamente uma pesquisa de direção de arte que eu desenvolvo aqui na Unijorge, no Gambiarra. Então, no Gambiarra a gente realiza uma pesquisa sobre a estética da Gambiarra, né? E os produtos da Gambiarra têm essa perspectiva de uma direção de arte sustentável. Então, essa é a pesquisa que eu estou desenvolvendo aqui, que apresentei recentemente, né, nesse congresso. Ou seja, filmes, curtas, pesquisas científicas. Essa diretora de arte é bem ocupada, né? Muito ocupada, muita coisa. E mais do que isso, né, porque eu também estou dando muita aula. Eu acho que a gente está sempre, quem é da direção de arte, está sempre de olho no mundo, né? Porque na visualidade é a nossa volta, né? Essa é a dica que eu dou, assim, porque tudo à nossa volta é matéria-prima para a direção de arte. Tudo que é material, tudo que é visual,
é o que a gente realmente combina, o que a gente ajusta, como a gente constrói o filme, né? Só para falar para os nossos ouvintes, né, uma observação de que a nossa professora aqui, além de ela ser professora da Unijorge, né, nos dá aula para os alunos de cinema, design, etc., ela também é professora coordenadora do Núcleo Gambiarra. Nos explica mais ou menos qual é a proposta da Gambiarra, um pouquinho para os nossos ouvintes saberem mais ou menos o que é. Bom, a Gambiarra, ela surgiu tem uns 2 anos, mais ou menos. No início, ela era um projeto vinculado ao Carranca, ao Núcleo Carranca. E neste ano a gente conseguiu criar uma autonomia. Então agora nós somos núcleo. E eu defino como núcleo de pesquisa Gambiarra, porque a ideia é pesquisar o reaproveitamento e reciclagem de materiais descartados e considerados obsoletos. Como é que a gente reaproveita esse material e constrói a partir daí objetos cênicos, figurinos, né, que tenha um apelo estético interessante, e aí seguindo a estética da Gambiarra, mas mais do que isso, que seja durável, né? Que a gente consiga alcançar um upcycle mesmo, quando você pega algo que está obsoleto e dá uma outra vida àquilo. Então, a ideia original é que a gente crie essas peças e a gente monte um acervo aqui na Unijorge para que os alunos de cinema e de outros cursos possam acessar para realizar suas produções, né? Entendendo que a estética da Gambiarra ela está muito ligada a essa perspectiva até brasileira da gente de fato reaproveitar, faz parte da nossa cultura, né? Do jeitinho brasileiro. Do jeitinho brasileiro, né? A Gambiarra faz parte da nossa cultura. A gente está sempre olhando para os objetos e buscando novos usos para esse objeto. Então a Gambiarra tem essa pesquisa muito forte. Agora mesmo a gente está lá. Nesse momento, os alunos estão lá produzindo alguns artefatos que vão ficar muito interessantes, justamente com materiais que foram doados, né? Então, e eu percebo que além disso, que é algo fundamental hoje, no mundo que clama por sustentabilidade, né? A gente pensar numa direção de arte sustentável, numa cenografia sustentável, figura sustentável. Além disso, tem a questão de que as manualidades elas também são valorizadas aí nesse contexto. Quando eu digo manualidades, eu falo de processos mesmo manuais que a gente tem perdido nos últimos anos, principalmente por causa do digital, né, que tem ganhado força cada vez mais. Então, a gente está muito preso às telas. Então, Gambiarra vem na contramão. A gente tenta olhar novamente para o que é físico, né, para o que é palpável, e a partir dali a gente construir artefatos que tenham realmente um valor artístico e cinematográfico também. Você falou que começou no design, que a sua carreira como diretora de arte começou no design. Mas você poderia explorar um pouquinho o caminho que te levou para a direção artística? Então, eu me formei em design e trabalhei muito tempo com direção de arte no design e design gráfico. Muitos anos eu trabalhei. As pessoas conseguem, enfim, definem uma diferença entre os campos. Eu não consigo ver, assim. Eu consigo ver produtos diferentes, né? Sim. Mas que ambas as áreas, design e cinema, elas estão ali trabalhando com a visualidade. Então, a formação que eu tive lá na faculdade, de teoria das cores, de forma e desenho plástica, eu consigo aplicar no cinema, né? Não tem... Eu consigo chegar ali uma comunhão entre as áreas, né? Não são áreas tão distintas. Então, a trajetória no design contribuiu para a formação de um olhar que eu trago, né? Quando eu vou trabalhar com a direção de arte cinematográfica, né? E não só do olhar, porque eu sempre foquei muito na questão da visualidade, mas também na materialidade, né? Então, o design ele te traz também esse repertório da materialidade, da forma, dos artefatos humanos, até da história da cultura, da história da arte, que são uma base para a nossa formação como diretora de arte. Sim, sim. Realmente é complicado você traçar essa linha divisória entre o que é e o que não é direção de arte.
principalmente na área de cinema. E, às vezes, também tem várias subdivisões, né, nesse cenário. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são as ramificações de um diretor artístico dessa área profissional. Bom, o ideal é de falar diretor de arte, porque diretor artístico, ele tem, a depender do contexto, na televisão, por exemplo, o diretor artístico ele tem uma função mais ampliada, tá? O diretor de arte, ele na verdade é aquele cara, né, que vai montar o projeto visual daquela obra cinematográfica, televisiva, enfim. Ele vai ser o responsável por coordenar a equipe para que esse olhar que ele implementou ali, que ele propôs no projeto, ele seja de fato executado. Então, o diretor de arte ele vai se conectar aos diversos setores dessa forma visual mesmo, né, e material. Então, o figurinista ele vai coordenar, o cenógrafo ele vai coordenar o departamento de efeitos especiais, né, quando são efeitos físicos, práticos, e da maquiagem, a gente ampliando ele vai coordenar a né? Então, ele é responsável por manter uma unidade visual entre essas áreas, né? E ele pode atuar tanto no cinema como na televisão. Hoje em dia a gente está vendo que essa área está sendo muito ampliada nesse sentido, no diversas mídias, né? E, enfim, ele vai ser aquele que vai ser responsável mesmo por essa identidade visual do filme, dessa visualidade única, né? E em alguns momentos ele vai ter a liberdade plena para construir, né, colocar em prática esses conceitos, e outro não, ele vai estar muito mais ligado a um conceito que já vem da direção e até mesmo da produção. Depende muito do projeto que o diretor de arte esteja inserido. Você falando, né, sobre a questão de televisão e tudo mais, saindo desse eixo cinema, você poderia nos falar outros espaços em que um diretor de arte pode atuar? Seria possível ele atuar em empresas, por exemplo? Olha, ele pode atuar na área de publicidade e propaganda, né? E aí agências. Tem uma direção de arte específica para essa área, mas também tem muito diálogo. Então, eu conheço diretores de arte que atuam no cinema e na publicidade, não tem problema algum. Ele pode atuar também como pesquisador, né? Porque é uma área que demanda muita pesquisa, que pode ser pesquisa científica, mas também, às vezes, uma pesquisa voltada para uma produção audiovisual também, né? Ele pode dar aulas, né? Por que não? Acho que é uma coisa que a gente tem que colocar em pauta quando você fala que, no início, que é uma área historicamente desvalorizada. Hoje a gente está vivendo uma valorização maior e isso está implicando também a necessidade de uma formação melhor, né? Sim. Uma formação dos jovens cineastas, dos estudantes universitários, mas também em cursos livres. Então, há faculdades que já têm a disciplina direção de arte. Aqui tem há muito tempo, né? Mas tem algumas públicas, por exemplo, que agora que vão ter direção de arte, para vocês terem ideia de como isso está sendo mudado, alterado. Então, o diretor de arte, ele pode exercer esse papel também de ser disseminar, né, conhecimento e passar essa experiência para outro público, né? Sobre essa questão da desvalorização que você citou, você poderia nos pontuar algumas dificuldades que futuros profissionais terão que encarar no mercado de trabalho, já, obviamente, considerando as suas experiências que você já teve até então? Então, acho que a dificuldade é de inserção mesmo no mercado, porque, primeiro que é um mercado muito fechado e poucas produções, né? A gente fala de cinema, então essa inserção às vezes é muito lenta. É interessante começar, claro, como assistente e conhecer diretores e tentar ali atuar junto, né, com esses diretores. Mas acho que a dificuldade também vai ser nessa desvalorização do departamento de arte que ocorre na maioria das produções, né? Primeiro corte de gasto que tem é da direção de arte, né? Todos sabem disso. Então, normalmente, a gente vai estar sempre trabalhando com pouco dinheiro e com muita demanda, assim. Então... Que não tem sentido nenhum. Isso.
Tanto que essa ideia da gambiarra surge daí, né? Que a gente está sempre, no cinema brasileiro, a gente tem a gambiarra o tempo todo Sim. presente. A gente tem que se virar, a gente tem que pegar, trazer roupa de casa, objeto de casa, para poder dar conta da montagem do cenário, porque a gente não tem tantos estúdios disponíveis, né? Pouquíssimos estúdios e equipados. A gente não tem acervos, né? Em Salvador a gente tem alguns acervos grandes, mas assim, Muito pontuais. muito pontuais. Então, acho que essas dificuldades práticas a gente vai encontrar o tempo todo e até mesmo no lidar com os colegas no set, né? Então, eu já fui para set que a direção de arte ela foi colocada de escanteio, essa equipe, né? Porque o domínio da cena era de outros profissionais. Mas já fui para outros sets de que há uma parceria muito grande com a direção de fotografia. Então, depende muito da produção. Então, essa questão da valorização é algo que pode ser um entrave, assim, no início para quem está começando. E trazendo essa área do cinema, né? Existem pessoas que consideram a direção de arte como a alma de um filme. Outras pessoas consideram a direção geral, outras consideram a atuação, a fotografia. Você compartilha essa visão? O que você acha que define a essência de um filme, na sua visão como diretora de arte? Eu acho que é uma coisa muito subjetiva e pessoal, realmente, assim. Assim, tradicionalmente, a direção assim foi muito mais valorizada. De fato, o diretor é quem vai orquestrar tudo, né? Sim. Toda a produção. Mas cada pessoa ela vai ter um olhar específico, assim. O meu olhar, de fato, para a direção de arte sempre foi direção de arte e direção de fotografia, porque eu acho que são essas duas áreas que constroem a imagem, né? Então, como eu tenho um fascínio pela imagem, então a alma dessa imagem ela é o resultado dessa junção dessas duas áreas, né? E claro que eu me interesso muito pela arte, pelas cores, pelas formas que estão ali, que é o que eu realmente trabalho e pesquiso. Então esse é o meu olhar, né? Sim. Eu acho que tem gente que vai ficar muito mais ligado à narrativa, ao roteiro, tá tudo ligado na verdade, é complexo, né? Mas me interessa como esse roteiro ele será visto em termos de conceitos visuais, né? Uhum. Em termos de visualidade. E daí a gente tem filmes brilhantes que trabalham isso muito bem, né? Com uma direção artística espetacular. Sim. Não podemos esquecer que o visual às vezes fica mais na mente das pessoas do que outras questões, né? E assim, o que às vezes chama muita atenção do público é o visual, né? É o que compõe a cena, a roupa que a pessoa está usando, a cor que ela está usando, como a cor se encaixa na cena e tudo mais. Nos diga um trabalho que você achou mais prazeroso, assim, fazer, participar. Prazeroso. Bom, recentemente eu participei de um documentário. Nesse documentário tinha uma performance. Então a arte foi trabalhar justamente na parte da performance, que foi Vozes Carolina, não foi lançado. E ainda não foi lançado. Mas foi muito prazeroso porque eu acho que foi uma equipe muito tranquila. A gente percebeu uma valorização da equipe de arte muito grande. E eu fiz o figurino, então foi muito legal, porque o resultado foi... Não vimos ainda o resultado final, mas no set o resultado ficou muito incrível. E com um conteúdo, né, uma pauta importantíssima, que foi justamente da reciclagem, da valorização das mulheres catadoras. Então foi um trabalho prazeroso que eu fiz agora recentemente, que eu curti muito. Assim. Você poderia nos falar quais foram as habilidades... Não, desculpa, vou repetir. Nos fale um pouquinho quais são as habilidades esperadas de um profissional que queira atuar, né, na direção de arte. E aí você também pode aproveitar e falar um pouquinho das habilidades que você teve que desenvolver para se estabelecer nesse setor. Bom, para trabalhar com direção de arte, eu acho que é preciso ter muito repertório visual. Quando você fala habilidade, você fala
habilidades manuais ou... Soft skills, hard skills, no caso, manuais, coisas também relacionadas a, por exemplo, interações com pessoas, tudo. Todas as habilidades, assim, Então, que eu são acho esperadas. eu acho que, antes de qualquer coisa, tem que ter um bom repertório visual, assim. Assistir muito filme, novela, enfim, tudo que é narrativa visual, obras de arte, ir a museus, enfim, tudo que nos alimenta enquanto visualidade, é importante a gente estar ali em contato, né? E quando a gente tem isso muito bem elaborado, a gente vai ter aí o potencial para criar projetos, né? Mais do que criar projetos em termos práticos e ir lá para a prática fazer, é conseguir enxergar conceitos, né? Sim. Então, essa capacidade de abstrair é muito interessante. Então, eu tento fazer, eu dou aula de direção de arte para algumas turmas. Então, eu tento fazer alguns exercícios. Por exemplo, eu ouvi uma música, que cor tem essa música, né? Sim. Então, eu percebo uma dificuldade muito grande das pessoas. Isso é uma capacidade de abstração que o diretor de arte tem que ter, né? Porque ele vai trabalhar com conceitos, na verdade. Ele também tem que ser estudioso, porque ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que ler muito. Um projeto de arte, ele demanda muita dedicação, pesquisa, uma imersão naquele universo. E é cansativo. Muito cansativo. E essa é a parte que eu adoro. Então, por exemplo, vamos filmar uma história que passa no século XIX. E como as pessoas viviam, como as pessoas se sentiam, qual a postura do corpo, tudo isso é direção de arte, né? E estar aberto a isso, estar interessado nisso, entender os costumes, a cultura é fundamental para um diretor de arte. Tem os aspectos práticos, né? Você dominar algumas técnicas. Não necessariamente você precisa desenhar. Muitos diretores de arte não desenham. Trazem, às vezes, a depender também do filme, um desenhista, né? Para assessorar nos croquis e tal. Mas eu acho que tem que ter uma compreensão da materialidade, assim, né? De materiais, de design, né? De forma, de história da arte, que está ali na nossa cultura material, né? Então, esse profissional tem que ter esse domínio. E tem que também entender um pouquinho de fotografia, né? De composição, porque ele vai estar ali construindo também, né? Sim. Cores, composição, enfim, simbolismos, ele vai estar ali o tempo todo produzindo também junto com o diretor e o diretor de fotografia, né? E quando você fala de se relacionar com a equipe, sim, né? Porque cinema é um coletivo. Então, não se faz cinema sozinho, né? Não se faz cinema sozinho. Então, o diretor de arte, o cientista de arte, o figurinista, o cenógrafo, ele vai ter que estar o tempo todo interagindo, tem que saber ouvir, né? Tem que saber também coordenar, né? Porque senão acaba passando questões. Então, acho que é uma das principais habilidades, né, que eu posso falar. Tem um jogo de cintura, né? Tem um jogo de cintura. Quando falam que corta. Inclusive com o diretor também, com o produtor e com o diretor. Tem que ter jogo de cintura, porque o diretor às vezes quer soluções mirabolantes para cenários, figurinos, enfim. E não é possível com o dinheiro que tem, né? Então, saber realmente passar para a direção o que o projeto consegue alcançar, com o orçamento e com o tempo que tem disponível. Compreendo. Realmente quando você para estudar o que é ser diretor artístico, você vê o quanto, né, o diretor de arte, a direção de arte, você vê o quanto ela tem que lidar com todos os setores ao mesmo tempo e de uma forma maleável, né, para conceber as ideias. A parte sonora também você tem que lidar. Sim, o som é porque eu falo muito da imagem, mas o som, ele vai estar ali conectado à imagem, né? Sim. E até falo com meus alunos, a direção de arte, ela não é responsável pela parte da paisagem sonora, criação de som, enfim, não é responsável, mas de certa forma ela também contribui, né? Porque interfere. Então,
o salto que eu decido para a personagem principal, ele vai fazer determinado som, aquele cenário, ele pode ter algum elemento que vai ter determinado ruído. Então, isso também é importante que o diretor de arte esteja atento o tempo todo. O set, claro que às vezes ele não está lá o tempo todo, mas a equipe tem que estar atenta a toda essa performance material, né? Vamos Sim, dizer sim. assim. Que às vezes que tem que ser controlada, na verdade. Sim, Né? sim. Com base nas suas pesquisas, para você falando que está entrando, né? Vou repetir. Com base nas suas pesquisas, você que está nessa área, né, científica, acadêmica, de pesquisas e tudo mais, você vê algum caminho, algum direcionamento da direção de arte no futuro? Pergunto quais são as perspectivas do mercado para um diretor artístico, né, um diretor de arte no futuramente. Então, eu acho assim que a tendência é ser mais valorizado, já estamos mais valorizados, na verdade, e ter a sua atuação ampliada, né? Então, cada vez mais eu percebo que o mercado está reconhecendo o valor, a importância de um bom diretor de arte nos projetos e está investindo nisso. A gente tem percebido, inclusive na televisão, que o nível das imagens, em termos de qualidade de imagem, mas imagem não só em termos de qualidade de câmera, né, mas também no registro ali, no que há de cenário, figurino, está ampliando cada vez mais, né? Então, está se abrindo espaço para diretores de arte e para também pesquisadores de arte, porque Sim. A gente percebe que não só no meio acadêmico, mas também no meio profissional, está se enxergando, né, como uma pesquisa, ela é importante, porque ela fala muito da nossa história também, né? Tem sua importância acadêmica, né, científica. Na sua aula, eu lembro que você passou alguns materiais acadêmicos e, se eu não me engano, você comentou que já haviam poucos livros para essa área de estudo da direção artística. Que recentemente que foi feito um mais conceituado, com embasamento, que foi o que você passou lá em aula, mas não havia muitos acervos científicos para esse setor, né? A gente percebe uma defasagem. A gente falou sobre empresas, né? Publicidade, falou sobre cinema. Nos explica um pouco como é atuar na questão acadêmica e como uma pessoa pode seguir para esse rumo. Então, eu até estava conversando há pouco tempo com os alunos interessados em seguir por essa área. Há ainda uma dificuldade para realizar uma pesquisa sobre direção de arte, porque, claro que a gente vê mais pesquisadores, mas, assim, há poucos orientadores, né? Então, você entra no programa de pós-graduação, poucos orientadores dominam. Então, aqui em Salvador mesmo, não sei se há algum programa de pós-graduação que eu pudesse entrar e pesquisar plenamente direção de arte. Uhum. Então, essa acho que é a grande dificuldade. Então, nesse congresso que eu fui há pouco tempo, uma menina estava pesquisando, querendo desenvolver uma pesquisa sobre figurino no cinema. E ela disse que sempre escrevia nas seleções, mas quando chegava na parte da entrevista, ela não passava. Porque não tem orientador, né? Que domine esse conteúdo. Que é uma área também com pouca pesquisa, que é figurino. Então, acho que a maior dificuldade é essa. Mas, ao mesmo tempo, burlar a dificuldade, encarar, porque a gente precisa produzir, né? É uma produção necessária, urgente. Essa pesquisa na área de direção de arte e de formação, como você falou, de acervo acadêmico. Sim, sim. De teses, de monografias, dissertações voltadas para a direção de arte, que vai, inclusive, ser material para nossas aulas. Né? Como você falou, hoje a gente tem, acho que o livro mais conhecido é da Vera Hambúrguer, que é a Direção de Arte Cinema Brasileiro. Mas estão surgindo outros aí, né, que já estão seguindo por esse caminho. Mas a ideia é que a gente se fortaleça cada vez mais e
e surjam mais livros, né? Inclusive didáticos, livros voltados para o ensino da direção de arte, que E a para os gente não tem. subsetores, né? Como você falou, figurino, Sim, cenografia, tudo assim bem dividido. a gente vai ter livros de figurino, sobre figurino, mas nunca vi nenhum de cinema especificamente. A gente tem muito pro teatro. Sim, Cenografia também é de teatro. A maioria dos livros são voltados para cenografia e teatro. Dialoga com o cinema? Sim, dialoga, mas não é a mesma coisa. sim, Cinema a gente tem aí uma cenografia para a câmera, né? é. Que não é o caso no teatro. Então, faltam realmente publicações específicas para a nossa área e voltadas para o cinema. É porque são movimentações também diferentes, né? Movimentação de corpo, movimentação de espaço, a abrangência do espaço também. Já estamos chegando no final da nossa conversa, Sim. mas eu queria te perguntar o que você aconselharia para os nossos ouvintes que têm interesse em atuar como diretores de arte? O que eu aconselho? Que estude bastante, assista muito filme. A gente aprende realmente, a gente pode até ter aulas e tal, né? Ter parte teórica, mas a gente aprende assistindo, analisando, indo para a prática, né? Então, se jogue assim. Corra atrás, entenda que o seu conhecimento é algo autônomo seu, né? Então, você Sim, tem que construir essa trajetória. Aproveite de todas as aulas, faça a conexão com o que você quer. Enfim, pesquise bastante. Porque essa pesquisa ela vai fazer com que você amplie seu repertório e aí te conecta com o que eu falei antes, né? Esse repertório visual que vai fazer com que você seja um bom diretor de arte. E além disso, participe de congressos, vá a campo, comece mesmo sem ganhar nada, em curtas, crie essa experiência para que depois você consiga galgar, né, produções maiores, né? Essa é a dica que eu dou. Falando dessa questão de fazer, né, começar mesmo sem receber e tudo mais, me deu um insight agora o quanto é importante a questão da faculdade, né, do estudo. É, a gente trouxe esse debate, né, sobre a questão acadêmicas e científicas, de aprimorar, construir embasamentos mais sólidos nessa área. Mas, em geral, né, a gente percebe que há uma desvalorização do estudo do cinema, das faculdades de cinema, para uma hipervalorização da prática, né, do fazer e tudo mais. A prática em si, ela realmente tem a sua importância, é questionável, mas não tem como desconsiderar essa parte do estudo, porque aqui na faculdade, nós, alunos da Unijorge, tivemos as oportunidades de atuar em curtas-metragens, por mais que fossem de orientação acadêmica, mas foram curtas-metragens, gratuitamente, e conseguimos construir esse portfólio aqui na faculdade, né? Poucas pessoas que estão entrando no acesso, estão entrando nessa área de cinema, às vezes têm acesso para construir esse portfólio de forma tão concisa, sabe? Eu acho que isso é importante também para uma reflexão a respeito disso, da importância do estudo, a importância da... Sim, a formação, o estudo é fundamental. O estudo, a pesquisa, a teoria é fundamental, né? Então, a faculdade, ela se caracteriza justamente por isso, né? A universidade se caracteriza por isso, que é a construção do conhecimento, né? A palavra universidade vem disso, né? Do universal, né? Então, a gente constrói um conhecimento que deve ser compartilhado. Então, na área de direção de arte, de cinema, como você falou, em geral, sim, a gente tem que valorizar isso, porque é o que vai nos dar repertório, é o que nos vai nos permitir construir conhecimento adequado e consistente para ir para a prática, né? Sim, Eu considero que prática e teoria, elas se retroalimentam, sim, né? sim. Um está conectado ao outro, vinculado ao outro, porque a prática alimenta a teoria e a teoria alimenta a prática. Então, quando a gente está estudando, a gente está justamente nesse meio, assim. E acho que é nesse momento que a gente tem que experimentar, né? A gente tem que experimentar a teoria, a gente tem que experimentar a prática, e a conexão entre eles. Então, eu digo para os estudantes, experimentem. Estando na faculdade,
façam muitos projetos autorais, experimentais, experimenta a direção de arte nos seus limites, potencial estético da direção de arte, porque é um momento justamente de crescimento, né, profissional. Então, aquele que experimenta, ele vai ter, com certeza, um olhar mais diferenciado quando chega ao mercado de trabalho. Não, com certeza, as vivências aqui são muito importantes. A gente já sai com a noção de set, né? Tem pessoas que tem que ir num set profissional para ter uma noção de set, o que é, às vezes, muito perigoso. Sim. Muito perigoso. Sim. A gente falou sobre perspectiva de futuro, mas antes de encerrar, até de uma dúvida pessoal. Quais são as perspectivas futuras da Gambiarra? O seu xodó. Vocês pensam em abrir também fronteiras para além da faculdade? Nos diga um pouquinho. Por enquanto não, né? Por enquanto está... Na verdade, o Gambiarra como núcleo se estruturou agora, está se estruturando ainda, na verdade. Então, ano que vem eu pretendo organizar melhor isso, né? Está organizando melhor, na verdade, como um núcleo de pesquisa mesmo. E a ideia é começar a construir esse acervo e estruturar a equipe interdisciplinar que converse em projetos, o que já faz, mas a gente está ainda fazendo alguns ajustes. Sim. A partir disso, sim, talvez a gente possa ampliar, né, para fora, mas a ideia é que, pelo menos ano que vem, a gente fique aqui e amplie, na verdade, a questão mesmo do nossa pesquisas, as pesquisas que a gente já faz, e consiga divulgar melhor. Acho que as pesquisas, sim, a gente pretende divulgar melhor a partir do ano que vem para fora, né, dos muros da universidade. Pro, muito obrigada pela sua presença. Imagina, Elbi. A gente está muito feliz de te receber, de verdade. É muito bom ter esse apoio dos nossos professores e orientadores aqui da universidade. A gente agradece a sua participação. E chegamos ao fim de mais um programa. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de seguir nossas redes sociais, @nucleoj e @radio.já. Este programa é um oferecimento da Rádio Já, a rádio universitária da Unijorge. Foi apresentado por Bianca Moreno, com participação de Milena Leite. Orientação por Leonardo Bião, pauta por entrevistada Luana Prazeres, Milena Leite. Direção, edição e operação de áudio por Cade Souza. Apresentação por Bianca Moreno.